Tá Que ótimo. bom. Tem uma tela Oi, grande. Leila. Então, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos, né? Com muita alegria que nós estamos iniciando a primeira entrevista do ano da Revista Viva, e parabenizando a Marisa Becil Ferreira, que foi a autora do artigo mais acessado. Mas antes de falar dos participantes dessa entrevista, eu gostaria de agradecer especialmente a presença da Andréia, que é presidente da FEBRAP, da Luísa Barros, que é a diretora de publicação da FEBRAP, responsável por essa parte da publicação e da revista, e a Luísa de Oliveira, que é também diretora da FEBRAP nessa gestão e tem colaborado conosco. E agradecer a Leila Kim, que é a grande parceira desse projeto Revista Viva. E hoje, na entrevista, a Revista Brasileira de Psicodrama busca fazer algo muito atual para os editores científicos, que é ciência aberta, que é poder ter identificado a identidade do autor, dos pareceristas, de todos os envolvidos no processo de publicação científica. Mas a Revista Brasileira de Psicodrama, como tantas outras, ainda está iniciando esse processo. Então, o nosso Ciência Aberta é pós-publicação. Então, já foi publicado e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, a editora de sessão, a parecerista, uma das pareceristas que está aqui presente, é a autora. Então, começando, né? A Marisa Becil Ferreira é da Associação Brasiliense de Psicodrama e Sociodrama, ABP de Brasília, e é mestranda de Psicologia pela UAL, uma universidade de Portugal. Então, ela foi a autora do artigo mais acessado do volume 29, o número 1 de 2021, com o artigo Caminhando com Psicodrama Online. Esse artigo teve como editora de sessão a Marlene Marra, que é fundadora e coordenadora do Instituto de Ensino, Extensão e Pesquisa Aprender Vivo, é doutora em Psicologia e Cultura e pesquisadora da Universidade de Brasília, UNB. E a parecerista, que é secreto até esse momento, é a Denise Zacabe, que tem sido uma grande colaboradora da Revista Brasileira de Psicodrama. Denise, dá um tchauzinho aí. Ela é especialista em psicodrama pelo Instituto de Psicodrama e Máscaras de Fortaleza e é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP. Então, eu desejo que seja uma experiência de enriquecimento aqui para todos nós, e eu passo a palavra, então, para a Marlene Marra, editora de sessão, que vai coordenar esse momento nosso. Por favor, Heloísa, antes da Marlene ter a palavra, algumas pessoas estão tentando entrar na reunião e estão me informando pelo WhatsApp que o anfitrião trancou a reunião. Então, a partir de 18h30, as pessoas que estão tentando entrar estão recebendo uma mensagem que... A gravação. Marlene, então passa para você. Então, boa noite a todas vocês. É uma alegria sempre grande estar aqui, rever a todas as pessoas, que a gente agora só vê de longe, né? Ainda bem que a Marisa está trazendo aí um texto novo para a gente cada vez mais aprender a usar o online. Mas então quero dar a minha boa noite a todos vocês e parabenizar a Marisa pelo texto, né? Foi um texto que desde o primeiro momento que eu li,
foi muito bom de ler, foi agradável, eu fui lendo, e aí, então, ao final, a gente pôde perceber que era um texto estava muito bem escrito, estava muito bem coordenado, todas as partes do texto estavam tinha uma confluência, então foi um texto realmente fácil de trabalhar, porque deu tudo certo, né? A Denise também, como parecerista, foi muito bacana, e a gente pôde, então, fazer muito rapidamente o trabalho, né? Então, eu vou falar um pouquinho do texto, né? E que a Marisa fala, né? Em primeiro lugar, ela situa, na verdade, né? O atendimento online em virtude das orientações da OMS, que eu achei muito importante como ela situou o texto, né? Dentro dessa questão das orientações da OMS, e também ela destaca, né, as modalidades as novas modalidades desse psicodrama online, né, que ganha como denominação, né, a telepsicologia, telepsicoterapia, telepsicodrama, né? Ela fala também das orientações do Conselho Federal de Psicologia e também das leis que regulam esse novo trabalho que nós, psicólogos, tivemos que nos colocar diante dele nesse momento da pandemia. Então, eu gostei muito dela ter situado isso, porque ela trouxe esses aparatos que são mais de leis mesmo, né, que são importantes e que, de uma certa forma, além de situar, deixa o texto um pouco mais com uma consistência, né, no sentido de dizer, olha, está tudo certo, podemos fazer isso, né? Então, um texto que diz um pouco isso, né? Todo o texto emerge, né, para o tema, que é o caminho, né? Um novo caminho que nós estamos buscando, né? Um novo caminho que para como encontrá-lo, como percorrê-lo, com quem percorrê-lo, como fazer isso, né? Quais são as técnicas ou os movimentos que a gente mais precisa fazer para fazer esse encontro com o paciente, né? Então, eu acho que ela fala desse caminho, desse percurso, que a gente vai, então, entrando no texto cada vez mais, sentindo um pouco, na verdade, desde o começo, né? Por onde eu me situo, como eu me baseio, o que eu devo ir fazendo, né? Então, ela faz quase que um passo a passo, né? desse trabalho online que a gente está fazendo, né? E esse passo a passo, esse caminho que ela fala, eu gostei porque ela traz um caminho que para o terapeuta, como o terapeuta pode percorrer esse caminho, e ela mostra também um passo a passo, um caminho, como o paciente vai percorrer, de uma certa forma, o caminho, através daquilo que o terapeuta vai se colocando e vai contribuindo com ele, né? Esse foi a minha compreensão, viu, Marisa? Que mais foi importante para mim, de ver que você foi mostrando esse modo de chegar a um êxito, né? a uma boa sessão de terapia, falando tanto do que o terapeuta deve fazer, como também do que vai acontecendo com o paciente diante daquela aplicação, daquela metodologia, daquele método, né? Então, eu acho que agora você pode apresentar, né, Marisa, um resumo muito mais detalhado e muito mais rico, evidentemente, né, do que é o seu texto, do que é o seu artigo, Caminhando com o Psicodrama Online. Obrigada, Marlene. Boa noite. A Heloísa, mais uma vez, a você, a Leila, a Andréia, a Denise, a todos os colegas que estão aqui, que eu estou vendo que são muitos, alunos, até mesmo meus familiares. Então, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar este momento com todos vocês. Eu vou, resumidamente, apresentar agora um arquivo e vou falando em 10 minutos sobre o que eu escrevi. Só um minutinho, vou compartilhar. Por favor, vocês estão vendo? Sim. 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 Este artigo, ele foi feito em um dia, por incrível que pareça. Porque eu já estava me aquecendo para escrever este artigo há alguns meses. E eu tenho que, antes de começar meu trabalho, agradecer a comunidade psicodramática, que realmente foi muito importante, porque ela se uniu
no início da pandemia, e nós tivemos muitas lives, muitos cursos, muitos ensinamentos em conjunto, co-criamos juntos. E assim eu pude colocar neste artigo o que eu aprendi com os meus próprios colegas. Então, vamos lá. Caminhando com o Psicodrama Online, eu quis dar esse título porque, como a Marlene falou, eu senti que eu estava realmente num caminhar. E, por isso, eu acho que o título tem a ver com este movimento. Todos nós estamos caminhando. O resumo mostra quais foram os objetivos do artigo. O geral foi contextualizar o psicodrama neste modelo de intervenção psicoterápica online e o específico demonstrar que é possível, sim, este atendimento psicodramático online. No caso, eu trouxe experiências com adultos. E trago também no artigo alguns recursos que eu utilizei, como jogos dramáticos, psicoterapia da relação e psicodrama bipessoal com dramatização em cena aberta. As palavras-chave que chamam a atenção dos leitores são psicodrama, online e intervenção. Bem, vamos continuar. Logo na introdução, eu realmente quis contextualizar a realidade que nós todos estamos vivendo. Ou seja, a OMS declarou em 11 de março de 2020 a pandemia do coronavírus e determinou o distanciamento social e a não aglomeração para evitar a disseminação da Covid-19. Imediatamente, o nosso Conselho Federal de Psicologia, que já tinha editado uma resolução em 2018, disse: vocês estão agora orientados para o atendimento online. E nós tivemos, inclusive, de fazer, como eu vou falar, um cadastro no EPSI. E o momento era de tanta urgência que o próprio Conselho Federal de Psicologia falou: façam o cadastro, não esperem a nossa resposta, façam o cadastro e já comecem a atender online. E a partir daí, como eu disse agora há pouco, nós que não tínhamos a habitualidade de trabalhar no online, levamos um susto. O que nós vamos fazer agora? Como nós vamos fazer o psicodrama online? E a partir daí, de muitas lives, muitos cursos, aprendendo com os colegas, com os pacientes, eu escrevi esse artigo. E agora eu convido você a fazer essa caminhada comigo, passo a passo. Eu, inclusive, coloquei durante todo o artigo como se nós estivéssemos realmente caminhando juntos. Então, o primeiro passo, eu explico como se faz esse cadastro no EPSI, do Conselho Federal de Psicologia, falo do contato pré-terapia, antes da terapia, e falo do contato e com o de acordo, né, com o paciente e do paciente. Lembrando sempre que quando a gente atende menores de idade, um dos responsáveis legais tem que dar esse de acordo para que a gente possa atender este paciente no online. E assim, eu continuei, né, com o caminhar com o paciente. Quando eu atendo no online, a primeira sessão ela é fundamental, porque eu vou apresentar a plataforma, nós vamos reiterar o sigilo e combinar novas possibilidades a partir de problemas tecnológicos. Eu até falei antes de iniciarmos que eu tive alguns casos em que eu comecei no Google Meet, que é a plataforma que eu tenho usado habitualmente, tive um problema tecnológico, passei para o WhatsApp, vídeo, tivemos também problema, terminamos numa ligação telefônica. Então, nós temos que, no primeiro momento, conversar tudo isso com o nosso paciente. E nós temos também que perceber que no online, nós temos que ter o foco no além do verbal, porque nós estamos vendo as pessoas por essa telinha. Então, a gente tem que ter mais sensibilidade, mais foco no timbre de voz, na respiração, nos movimentos, até nas feições, né, daquele rostinho que a gente está vendo na nossa frente. E temos que caminhar com esse paciente no ritmo dele, na busca de uma relação mais télica,
propiciando a confiança e o vínculo necessários nessa relação paciente-terapeuta. É bem interessante que no ano passado a temática da pandemia era o tema que mais aparecia em todas as sessões. Com pensamentos automáticos disfuncionais, sentimentos de ansiedade, medo e sensações físicas diversas, como falta de ar e tensão muscular. E, infelizmente, agora nós estamos vivenciando nos nossos consultórios, de novo, essa temática, com esses sintomas também em evidência. E eu sempre gosto de trabalhar também com a psicoeducação, passando as orientações da OMS, passando a necessidade de uma rotina positiva para que nós consigamos lidar com este momento. Como achar o caminho? Eu parto do princípio básico do psicodrama, criatividade e espontaneidade. Este princípio é o que me baseia para trabalhar. Sempre me baseou no presencial e agora me ajuda no online. Eu não pensava que eu conseguiria, por exemplo, atender de uma forma tão rica e ter tantos recursos psicodramáticos possíveis para o atendimento online. Nesta modalidade, né, do virtual, do online, nós vamos ter uma sessão sociátrica também com as mesmas etapas do presencial. Aquecimento, dramatização e compartilhar. E eu trabalho tanto com psicodrama interno, como também com cenas abertas no online. E eu destaco aqui os recursos que eu mais utilizo no meu dia a dia, que é a técnica do videotape, do José Fonseca, com uma diferenciação que eu coloco o videotape não só na dramatização, mas como uma técnica de aquecimento. E também estou trabalhando muito com a própria psicoterapia da relação, também de José Fonseca, usando muito o duplo espelho. Os jogos dramáticos estão fazendo parte da minha vida agora, e os iniciadores corporais, emocionais e de ativos também. No artigo, eu quis trazer a experiência clínica, e eu trago alguns relatos terapêuticos. No caso 1, foi uma sessão sociátrica de grupo, eram 2 pacientes adultos, e, como eu já falei, o tema protagônico foi a pandemia. E no aquecimento inespecífico, que foi verbal, cada um foi trazer nos seus relatos como estava o seu dia a dia na quarentena. E, em seguida, nós tivemos um aquecimento específico, também verbal, onde eu dei uma consigna de que eles fizessem uma escultura com as mãos sobre a relação deles, né, eu, pandemia, em que a mão dominante seria o eu e a mão não dominante a pandemia. E fez-se dessa maneira. Tivemos a dramatização com a técnica da escultura e do espelho. E, em seguida, no compartilhar, esses pacientes relataram quais recursos eles tinham para lidar com a quarentena. E, nesse momento, mais uma vez, eu usei a psicoeducação. No caso 2, já foi um psicodrama bipessoal, ou seja, eu e o paciente. No caso, era uma paciente adulta, né, sexo feminino. E o aquecimento inespecífico também foi verbal, e a paciente relatou uma situação de conflito com seu filho. No aquecimento específico, eu usei a técnica do videotape e a própria montagem de cena, e nós fizemos várias dramatizações. A dramatização foi feita com cenas regressivas, quando o filho tinha 11 meses, quando o filho tinha 13 anos, quando o filho tinha 17 anos, até a idade atual de 30 anos. E tivemos as técnicas a técnica, né, de inversão de papéis. E no compartilhar, mais uma vez, o paciente conseguiu ter a percepção, no caso, do que o filho, né, dessa paciente era adulto e que o grande desafio dela era tratá-lo como este adulto. No terceiro caso, também foi um psicodrama bipessoal, com uma paciente adulta do sexo feminino. Nós fizemos o aquecimento inespecífico verbal, e ela relatou sentir-se impostora em vários papéis. Papel de esposa, de psicóloga, de estudante de pós-graduação. E no aquecimento específico, a partir da escolha do que ela queria trabalhar, e a escolha foi o papel de estudante, eu fiz algumas perguntas mais vinculares e específicas.
E, neste momento, eu utilizei a psicoterapia da relação com o duplo espelho, que é uma junção de duas técnicas clássicas do psicodrama, que é o duplo e o espelho, e trabalhei a relação eu com eu. Ou seja, eu, como diretora, passo a fazer o papel do outro eu do paciente. E no compartilhar, houve a percepção da paciente de que ela tinha uma crença, desde os 4 anos de idade, que ela tinha que dar conta de tudo isso. Então, eu trago aqui de forma resumida os 3 casos. No artigo, quando vocês lerem, vocês vão perceber que está tudo mais detalhado. E nas considerações finais, que eu coloco como próximos passos, eu digo que nós estamos diante de um desafio social e econômico muito grande no nosso país, um desafio na saúde coletiva, um desafio tecnológico, e especificamente nós temos esse desafio como psicoterapeutas e como psicodramatistas, de termos, de ser espontâneos, criativos, para fazermos atendimentos de qualidade e eficazes no apoio psicológico aos nossos pacientes. E agora, eu digo a vocês, nós estamos desenvolvendo, todos nós, este novo papel da atualidade, que é o de psicodramatista online. Aqui eu coloco as referências e agradeço a atenção de vocês. Eu vou agora parar o compartilhamento. Ok. Muito obrigada. Marisa, parabéns pelo seu trabalho. Que bom que eu faço parte aqui, perto de você, aqui em Brasília. É verdade. Então, muito bom o seu trabalho. Foi muito bom a apresentação também, deu para a gente ter muita clareza de tudo que você fez. E a gente vai, então, passar agora a palavra para a Denise. Para a Denise vai ter 5 minutos, então, Denise, para você falar também um pouco para nós sobre como foi avaliar esse trabalho, o que você viu de importante nesse trabalho, como foi o processo de avaliação do trabalho da Marisa. Bom, boa noite, eu agradeço pelo convite, é uma honra estar participando aqui. Marisa, eu gostei muito de ter lido o seu artigo, e depois que eu vi seu nome, eu vi que eu já tive aula contigo. Eu achei isso engraçado. E a gente não ter esse anonimato, fazer imagem de que era um autor. Eu até escrevi no parecer, o autor pode falar sobre tal coisa. Gostava muito das suas aulas e gostei muito do seu artigo. Dos artigos foi Obrigada. O que eu mais gostei, na verdade, foi a primeira vez que eu dei um 10, porque sou uma parecerista bem crítica. A Elo, que já conhece os meus pareceres, ela sabe que eu sempre dou sugestões praticamente para o artigo inteiro. Geralmente, eu não sei como que os autores veem, mas geralmente eu peço para reescrever quase o artigo inteiro, porque é muito difícil ter um artigo que seja tão redondinho assim, como o seu. Eu achei que ele traz um tema bem importante, relevante, atual. E o que eu achei mais interessante foi de ver até alguns recursos que tem no online, porque sempre a imagem que pelo menos me vinha é que no online a gente tinha perdas em relação ao que era o presencial. E eu achei bem interessante que você trouxe, no caso 1, de que online da foto e de você trouxe no atendimento em grupo, que eles podiam se ver fazendo a própria escultura. Então, era uma técnica do espelho, que era um recurso a mais que o online proporcionava. Eu achei bem interessante refletir sobre isso. E eu acho que pode subsidiar bastante os psicodramatistas, de forma geral, porque é algo novo para a gente. Eu acho que pouca gente eram poucas situações que a gente atendia online. Eu acho que eu mesma tinha um certo preconceito em relação ao online. Agora, a gente está vivendo uma situação que a maior parte das nossas atividades é online, quando precisa encontrar outras pessoas, E agora, você falando, eu até fiquei pensando que não era o objetivo do seu trabalho,
E aí eu fiquei pensando como seriam os atendimentos com crianças, adolescentes, ou um grupo maior também. Eu tenho amigos, por exemplo, que participaram de sessões psicodramáticas com um grupo muito grande, eles acharam que houve uma grande perda, eles não se sentiram muito à vontade. E aí eu fiquei pensando se esses resultados que você trouxe ficaram bastante interessantes por serem, no máximo, uma dupla. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer. A Marlene até comentou que eu tinha feito uma contribuição, mas meu parecer foi tão pobre, assim, eu só falei, nossa, nota 10, excelente, amei. E aí eu lembro que eu só fiz uma sugestão de, talvez, uma questão de estilo, ao invés de falar, eu o convido a caminhar comigo, eu o, entre parênteses, mas eu sei que tem muitos autores que se incomodam, que acham que estraga a fluidez do texto. Então, eu escrevi que é uma sugestão e o autor que decida se quer seguir ou não. Eu queria rapidamente, Marlene, só agradecer a Denise, as palavras que ela falou, né, como você também falou no início, e dizer para a Denise que eu não coloquei, mas eu estou atendendo muitos adolescentes, viu, Denise, no online, e com resultados também muito bons. E, recentemente, eu e uma colega, Ana Maria, professoras da BP aqui em Brasília, fizemos um mitodrama, um sociodrama, e tinham quase 50 pessoas. E nós tivemos também uma grande participação, e foi realmente no lado psicoterapêutico. Então, só para te dar esse retorno, que é possível, sim, tanto com adolescentes quanto com grupos maiores. Muito obrigada. Eu queria acrescentar, fazer um convite a todas, né? A partir disso que vocês estão dizendo, o número 2 da Revista Brasileira de Psicodrama, volume 29, número 2, que vai sair nos próximos dias, é todinho sobre psicodrama online, né? Com atendimentos de diferentes populações de criança. Então, acho que, só para lembrar, vamos consultar assim que sair. Visitem o Instagram, o Facebook da revista para acompanhar quando sair. Muito bom. Então, agora eu sigo, Elô. Sim, pode abrir para... Então, agora a gente abriria para a plateia fazer alguma pergunta, alguém que quisesse fazer alguma pergunta para a Marisa, né? E pudesse, de uma certa forma, ajudar a gente a dinamizar um pouco, né? E, de uma certa forma, explorar um pouco mais a Marisa, né? Dentro daquilo que ela trouxe, né? Que a gente pudesse saber mais, então, que vocês pudessem perguntar. Eu estava pensando, Marisa, de trazer para você uma pergunta também. Por favor. Essa semana que está acabando, eu fiz um atendimento. Eu trabalho com populações vulneráveis, né? Populações bem vulneráveis. E então nós atendemos, a gente atende, já é um atendimento que a gente já faz há muito tempo, mas que de uma certa forma estava paralisado por conta de que o hospital onde a gente trabalha é o hospital aqui em Brasília, o Agarram, que é o hospital de referência da Covid, então a gente teve que suspender todos os trabalhos, além de não poder fazer presencialmente, né? E aí, então, essa semana eu tive um atendimento online com 5 famílias. Essas famílias levaram alguma família tinha o marido, foi o marido e a mulher, ou o namorado e a mulher, e aí algumas famílias levaram algumas crianças também. E esse foi um primeiro momento que eu atendi online. Eu atendo online muitas famílias e casais, mas não vulneráveis, famílias que do meu consultório particular.
Mas esse momento eu achei tão difícil, Marisa, tão difícil, por várias questões. A primeira delas é que eles não têm uma internet que seja possível sustentar o tempo todo. Então, hora cai de um, hora cai do outro, hora cai do outro, a internet, e você não sabe mais onde é que você está com aquele grupo. E também porque, às vezes, eles têm dificuldade de lidar com toda essa tecnologia, né? Se aqui nós tivemos dificuldade de lidar no começo, onde é que eu faço isso? Como é que é? Eles, então, imagina, eles não sabem, tem que ter ali junto uma pessoa, um filho, alguma coisa, mas eu achei muito difícil. Então, eu te perguntaria, você já fez algum trabalho com família vulnerável pelo online? Que você Marlene, pudesse... Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou fã do seu trabalho, aqui que você faz junto com essas famílias vulneráveis, uma parceria com a UNB. Eu conheço o seu trabalho e acho ele muito importante, principalmente com a questão da violência doméstica e a violência também infantil. Então, parabéns pelo seu trabalho, ele é maravilhoso. Obrigada. E o meu público atual no Psicodrama Online são adolescentes que eu tenho atendido no bipessoal, adultos no bipessoal e grupos, né, online. Mas eu quero rapidamente falar que um dos meus papéis agora, que eu também estou desenvolvendo, é de pesquisadora, porque como eu estou fazendo um mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, eu estou fazendo uma pesquisa comparativa entre Brasil e Portugal, justamente com o tema que a Heloísa e você trabalham muito, que são os estilos de autoridade parental. E este projeto que eu estou desenvolvendo aqui, eu e mais algumas outras colegas, eu fiquei com a parte, digamos assim, um pouco mais realmente trabalhosa, vou dizer assim, porque eu estou tendo que fazer uma pesquisa justamente com as escolas públicas, onde nós sabemos que o público é um público mais vulnerável, sim. E ontem eu dei uma palestra para uma escola aqui em Brasília, numa cidade chamada São Sebastião, e o título da palestra era A relação entre pais e filhos na pandemia, como superar desafios. E nós tivemos, sim, Marlene, que fazer toda uma estratégia para chegarmos até essas famílias. Então, nós fizemos assim, divulgamos a palestra, a diretora passou o link para os professores que tinham pequenos grupos de WhatsApp diretos com os pais, passaram esse link via WhatsApp, e dessa forma, nós conseguimos, foi pelo Google Meet, nós conseguimos até uma boa adesão. E foi um momento muito rico, porque essas famílias estão precisando muito, muito de apoio, e nós dividimos e conversamos sobre os grandes desafios dessas famílias agora na pandemia. E a minha pequena contribuição foi justamente falar dessa parte, como eu falei anteriormente, da psicoeducação, e um dos livros que eu me baseei para dar essa palestra é um livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Heloísa, que está aqui, né? E o professor Homer. Eu me baseei neste livro. Obrigada. Me baseei neste livro e eu acredito, sim, que nós temos muito, assim, muito ainda a caminhar, mas nós não podemos virar as costas para este público vulnerável. E eu já estou com várias outras palestras com outras escolas públicas, em Ceilândia, não é? Em São Sebastião também, em Planaltina, porque quando a gente começa a fazer um trabalho, é um público que precisa tanto que eles vão em rede se comunicando, e eu estou recebendo muitos pedidos para continuar esse trabalho. Então, eu acredito que não é psicoterapêutico, mas é terapêutico. Claro, com certeza. Bacana, Marisa, muito bom. Obrigada. Marlene, não sei se pode falar, Heloísa? Eu estou vendo aqui que tem no chat uma pergunta da Fátima. Talvez a gente seguir a sequência das perguntas, né? Eu leio, Marlene.
Leia, leia. Aqui, ó, a Fátima professora Marisa, você acredita que é possível desenvolver o atendimento a psicóticos online na pandemia? E ela faz uma... Ela é estudante de... Hã? Posso responder, Luísa? Pode. E depois vai a Nívia Amara, tá bom? Tá. Eu ainda não tive essa experiência no online de atender o paciente psicótico. Eu já tive essa experiência no presencial, mas eu acredito que sim, é possível, se ele não estiver no momento no surto, eu acho que sim, nós podemos fazer um trabalho com ele, com certeza. Tá. E essa mesma pessoa, como ocorre a condução de grupos grandes, você comentou que fez uma dinâmica com 50 pessoas, quer dizer, atendeu um grande grupo de 50 pessoas. Pode compartilhar como conduziu a dinâmica? Eu trabalhei com a professora Ana Maria, em unidade funcional, ela foi a diretora, eu fui a ego auxiliar, nós trabalhamos juntas, antes mesmo de fazermos o sociodrama, né, que nós escolhemos especificamente o mitodrama, que é um método criado por Corinta Maciel, uma professora muito querida nossa, que inclusive hoje está como diretora do Gaia, e nós fizemos o sociodrama e já trabalhamos com alguns recursos no online, porque nós vamos aprendendo habilmente com as outras lives, os outros encontros. Então, a gente começa a fazer nesses eventos, né, já, por exemplo, uma sociometria com liga a câmera, desliga a câmera, muda o nome, a gente tem o nosso nome, aí a gente pede para escolher um personagem. Então, a gente está aprendendo a como utilizar a tecnologia a nosso favor. E assim a gente vai ter todas as etapas, como eu já falei, tanto na sessão individual, quanto no psicodrama público, quanto no sociodrama, a gente vai ter o aquecimento, a gente vai ter a dramatização e compartilhar. Só que a gente vai aprendendo a usar a tecnologia a nosso favor. Então, liga a câmera, desliga a câmera, renomeia aqui o nome, e assim a gente continua. Tá, agora, Nívia Amara. Oi, é só um pouco da pergunta que a Marlene fez, né? E assim, eu atendo aqui em Fortaleza pelo Instituto Laços de Terapia de Casal e Família, e a gente está tendo essa experiência, sim, viu, Marlene? Atendendo famílias do IPRED, né? Atendendo famílias realmente... às vezes eles têm um celular para todo mundo, né? E aí a gente, na hora, tem que ser realmente muito criativo e tipo assim, fazer da falta a presença, né? Mas é possível, e inclusive teve uma família que nesse dia estava fazendo a sessão na casa da mãe e não na dela, e aí um sobrinho que é psicótico estava lá também e participou da sessão com a gente, né? E ela dizia assim, interessante, porque ele não saía mais do quarto, aí ele veio para a sala onde eles estavam e começou a conversar com a gente e tudo, né? Então, acho sim, possível, sabe? Pela experiência que a gente está tendo. Não é, realmente é um desafio, né? Não é essa coisinha bonitinha que a gente consegue fazer, não. A gente, na hora, tem que ser bastante criativo, bem, sabe? Mas é possível, sim. Eu tenho feito, eu sei que é possível, mas eu estava compartilhando assim, o quanto eu achei difícil. Porque, por exemplo, uma outra coisa que acontece, de repente, a casa tem um monte de cachorros, e os cachorros se colocam latindo, e você já não ouve mais o que a família está falando. Então, são vários estímulos que provocam uma parada, né? No trabalho, você tem que retomar de novo, recomeçar outra vez, né? Mas a Conceição Couto está inscrita para falar depois. Eu estou acompanhando. Sim, aqui no chat. Uhum. Eu peço desculpas se eventualmente eu ouvir a desligar a minha câmera. A questão é que, para manter a conexão, nem sempre eu consigo ficar com a câmera ligada. Então, primeiramente, Marlene, eu te digo que
a gente tem que lidar também aqui em Brasília com o homem da pamonha, né? Que passa às 6 horas da tarde. Então, quem vai querer a pamonha aí, doce ou salgada? Só para a gente relaxar um É pouquinho. verdade. Ô, Conceição, Marisa, você não vai lembrar de mim? Oi, eu só quero te diga. falar uma coisa. Eu ri agora porque eu tenho uma paciente que eu atendo e todo dia que eu atendo, eu tenho como ego auxiliar o homem da pamonha, porque ele fala mesmo, aliás, ele grita, ó, pamonha! Então eu ri porque realmente acontece comigo com frequência. Mas, por favor, Conceição. Mas comigo também. Marisa, não sei se você vai lembrar, nós fomos contemporâneas na ABP, ainda na primeira formação, fizemos parte da diretoria, isso lá em Sim. 1990, ou seja, no século passado. Então, quero te agradecer muito pelo seu artigo. Eu tive possibilidade de ter acesso a ele por meio do Didatas 2, que é o curso que eu faço agora na ABP. A Valéria Brito conduziu a disciplina, se é que a gente chama assim, mas o módulo sobre pesquisa e metodologia em psicodrama. Então, expôs o seu artigo e nós fomos até ele para discussão em pequenos grupos e depois com a turma como um todo. E foi um grande ganho para mim, porque me deu uma fundamentação, né, com base nas referências que você também compartilhou, para sustentar o trabalho que eu venho desenvolvendo. Porque mesmo falando com colegas, agora depois da segunda revista desse ano, com tantos trabalhos online, vou ter mais segurança ainda. Ficava sempre a dúvida, será que por onde eu estou conduzindo e usando as técnicas é uma maneira correta, é uma maneira feliz, é uma maneira boa, adequada para o meu paciente? E, em princípio, a minha maior dificuldade foi me sentir invadindo a casa das pessoas, porque eu vou para o consultório para atender, que é o espaço que eles já conhecem, mas eu me sentia muito mal invadindo a casa das pessoas. Até que isso fez parte, né, é regular e nem sempre o que eu mais digo para eles, por conta dessa adesão ao tratamento, né, e para que seja bom para todo mundo, é que eles estejam num espaço em que eles possam falar, em que eles se sintam confortáveis. Acredito, no entanto, que com a Marlene agora, que com a população de vulneráveis isso não é possível. Então, é como a colega de Fortaleza disse, né? O parente psicótico aparece em cena, ele faz parte da cena. Então, com a população de vulneráveis e o pouco letramento digital e a falta de recursos, né, a mobilidade digital, a gente lida com o que acontece. Mas se nós, mais privilegiados, digamos assim, não é a melhor palavra, podemos acessar a plataforma Zoom. Hoje mesmo eu tive aula com o Yudi e fiquei encantada com o número de recursos que eu não conhecia, né? A capacidade de fazer mais um ainda, distanciar a imagem, fazer escultura como você fez, né? Fazer duplo, mostrar como você fez no litodrama com a Ana Maria, mostrar imagens para aquecer as pessoas, para elas poderem escolher imagens e poderem se agrupar com base na escolha de imagens. Então, queria te agradecer pela essa oportunidade de ter acesso ao seu artigo e que venha a segunda revista de psicodrama com muitos artigos sobre a experiência online. E como disse a Valéria, vamos nos colocar a escrever, a estudar muito, porque psicodrama não é só ação. A gente precisa refletir e compartilhar também pelos meios que a gente tem. Então, obrigada por isso. Eu te agradeço muito, Conceição. E digo que a Valéria Brito, que é uma grande amiga, ela me incentivou muito a escrever. Eu sempre fiz muitos sociodramas, psicodramas públicos, dou aula na BP há alguns anos, realmente somos das turmas antigas, né, Conceição, da ABP, eu sou da turma 12, hoje nós estamos na turma 52, e a Valéria chegou perto de mim e falou, Marisa, você tem que escrever. E aí eu ouvi a minha amiga Valéria Brito e escrevi. Que bom que você ouviu. Eu vou ouvir também. Com certeza. Eu era da turma 14, tá? A gente era de pertinho. É verdade. A Denise está com a mão levantada, Denise, para falar? Só para complementar a resposta em relação à questão da Marlene, que na apresentação eu não mencionei que eu trabalho em um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social com jovens de medidas socioeducativas. E a gente tem tido esse desafio também, só para compartilhar isso, porque os jovens não têm celular, muitas vezes, às vezes é só um familiar,
E aí o atendimento acaba sendo para esse familiar que tem o celular, quando o jovem está junto, mas realmente é um desafio para acompanhar mesmo essas famílias vulneráveis nessa época. A gente vê como tem esse problema da exclusão digital. Inclusive, Denise, eu falo isso, né, no artigo, esse desafio tecnológico também, né, além de todos os outros. É verdade. Mais perguntas? Eu estou vendo aqui também no chat que nós estamos tendo colegas aqui que ainda estão fazendo a graduação de psicologia. Sejam bem-vindos. É muito bom a gente poder, né, trazer um pouquinho do psicodrama para você que ainda está na graduação. Quem sabe você se apaixone como nós e vira um psicodramatista. Marisa. Pois não? O seu trabalho, né, eu te ouvindo, já pude aqui acrescentar mais ainda para os meus próximos atendimentos, mas sabe uma coisa que eu sinto muita falta? O que, Graça? É a montagem do palco. Porque a montagem do palco, para mim, ela sempre foi aquele lugar que, às vezes, trazia uma questão da subjetividade e que depois, na hora que a gente ia ver como que aquela pessoa tinha montado o palco, aquilo dali era extremamente enriquecedor. O que ela tinha colocado naquele palco, né? Então, eu tive várias cenas aonde que a montagem do palco, a escolha dos objetos que estavam ali, como é que eles estavam sendo representativos para aquele momento. E no online eu ainda não consegui fazer isso, e eu acho isso uma pena. Tenho pensado muito, né, como fazer essa montagem de palco. Graça, eu li um dos primeiros artigos foi da Gabriela Vidal, que saiu, inclusive, ano passado na Revista Brasileira de Psicodrama. E depois acho que a bolsa está com... Oi, eu estou te ouvindo, Graça. E aí eu, conversando com a Gabriela Vidal, porque depois eu tive a alegria de tê-la em uma supervisão que eu estava dando, e eu falando do artigo dela e ela na supervisão, eu falei, por favor, eu quero apresentar você é a autora deste artigo que eu estou citando na própria supervisão. Por isso que eu digo que a comunidade psicodramática ela é muito assim criativa e ela trabalha em conjunto, né? E ela fala muito nessa questão do palco nos artigos dela, e que esse palco ele está justamente agora no online diferenciado, mas que ele pode sim ser montado. Então eu monto, como eu falei para você, usando a técnica do videotape, que é uma técnica de visualização, mas eu também monto, inclusive, com objetos. Muitas vezes eu pego objetos que estão ao alcance do paciente e a gente monta também. Então, é possível montar, seja por visualização ou na cena aberta, viu, Graça? Sim, obrigada. Nada. Muito boa a sua apresentação, os comentários aqui, tudo muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Acho que eu gostaria de falar um pouquinho o que tá mexendo dentro de mim, né? Mas, que bom que você escutou a Valéria, que bom que você escreveu, bom, que bom que você está na UAL, quero saber quem é que está, com quem você está, porque eu fiz o doutorado lá na UAL, saudade de poder ir para Portugal. Eu também, Andréia, eu também. E as orientações já eram online também, né? Apesar de que eu ia para lá a cada 6 meses, mas já era um tanto virtual. Mas eu estou aqui me cobrando, porque a gente vem desde o dia 28 de março fazendo psicodrama público,
com grupos grandes, fazendo de tudo, e a gente não escreveu ainda, né, Leila, Nívia Mara, quem participa todo sábado, e a gente, quer dizer, já tem mais de 50, ficou vindo na minha cabeça, já tem mais de 50 trabalhos com grupos entre 15 e 80 pessoas no de Diadema, fora de São Paulo, né, que é de manhã, mas com psicodramatistas do Brasil inteiro dirigindo, técnicas diversificadas, e aí fiquei aqui, não sei, acho que não dou conta, não sei se vou escrever, mas fiquei com uma vontade enorme de juntar os psicodramatistas aí para fazer um artigo sobre isso, né? Porque tem muita coisa, né? Que bom. Então, mexeu comigo bastante, Marisa. Não, mas é verdade. Eu queria compartilhar. Pode? Oi, Maria Ângela. Oi, Marisa. Estou muito afim de ler seu texto, ainda não consegui, mas me aqueceu para depois dessa sua apresentação ir lá e ler, porque não consegui ter tempo. Estou super feliz. A gente fez um grupo lindo, além dos psicodramas públicos que a gente está fazendo desde abril, né, online, aí eu pego o gancho da Andréia, mas a gente fez um grupo muito bonito, um projeto do DPSEDES do ano passado, e a gente está escrevendo a 10 mãos, e a gente vai mandar segunda-feira para a revista. Então, eu falei, opa, morrendo de vontade de ler e de depois poder trocar. Então, é isso, parabéns, e acho que é muito legal, está dando muito resultado, sim, quer seja com grupos pequenos, quer seja com pacientes, quer seja com grupos grandes. Acho que nós, psicodramatistas que trabalhamos com relações humanas e trabalhamos com isso, é muito bom a gente ter um grupo para que a gente possa se cuidar, né? Acho que é muito importante ter espaços de troca, de escuta, como esse, por exemplo, que é um espaço de troca, mas outros grupos que a gente também possa fazer parte, que nos ajude no nosso papel, o desenvolvimento do nosso papel, porque tem muitas demandas que a gente está vivendo, né? Então, agradeço muito estar aqui, parabéns e vou ler. E obrigada, Heloísa, obrigada, Marlene, Andréia, Leila e todos. Beijos no coração. Obrigada, Maria Ângela. Eu estou lendo o seu livro, o último que você lançou, e estou adorando, está aqui do meu lado, viu? E eu quero só quero completar que a Séries também é da nossa turma de Diadema, né, Séries? Eu sempre vejo a Séries. Hoje ela não está com aquelas lindas imagens atrás dela, né, Séries, que você coloca. Aquelas imagens bonitas que você coloca da natureza. Não, hoje eu não estou no lago, mas aí eu vou aproveitar deixa, né? Porque eu já dirigi algumas vezes lá no Psicodrama de Diadema, no de São Paulo apenas uma vez, porém eu participo de quase todos, e é fantástico o que vem ocorrendo, e que sim, a gente tem que ter o hábito de escrita. Já faz, acho que mais ou menos um mês que eu fui cobrada de fazer um relatório de um psicodrama que eu dirigi em fevereiro. Sinceramente, ele já foi da minha mente, mas eu vou tentar. Então, eu acho que a gente teria que fazer o protocolo logo em seguida. E finalmente, assim, né? Eu acho tudo lindo, adorei a exposição da Marisa, assim como o trabalho da Gabriela Vidal, mas eu tenho um pouco de receio que o excesso de recursos tecnológicos que a gente vá descobrindo nos torne, mesmo em tempos de estarmos liberados para ir e vir, mais apegados ao virtual. Isso é um temor que eu tenho, né? E assim, já atendi cliente difícil no online que eu nem conhecia. Liga-me uma pessoa e diz, a menina de 24 anos está se cortando, você é quem eu conheço, se atende por Skype? Eu disse, emergencial, né? E funcionou muito bem, num primeiro contato que ela estava tendo com o psicodrama, e é um pouco mais que adolescente, jovem, então eu acho que tem infinitas possibilidades. E quanto aos cachorros,
assim como eu já fazia no presencial, eu atendia um cliente a domicílio. E virava, mexia, a cachorra vinha na sessão. Aí eu perguntava para ela, desculpe se alguém chama Madalena aí, mas o apelido dela era Madá. Aí dizia assim, Madá, fala para mim, o que você tem a dizer dele? Né? E eu usava o animal para falar. E daí ela continuava latindo e eu tomava o lugar dela e, ora, o cliente tomava o lugar dela. E vinha conteúdos muito interessantes. E eu acho que dá para fazer isso online também. Bom, tudo é criatividade. Mas não vamos... Isso daí eu lembrei do Moreno. Oi, diga aí, minha querida. Eu lembrei, Séries, do Moreno, quando a Marlene colocou, porque lá no início, no Teatro Recíproco, ele introduzia todo mundo, né? O cavalo, a vaca, o cachorro, todo mundo que estava ali naquela família era introduzido na cena. E se aproveitavam eles para poder fazer os papéis psicodramáticos, né? Então, acho que isso daí é um bom recurso que a gente pode utilizar agora também. Eu estou criando um pássaro e às vezes eu tenho atendido com ele e tem me sido surpreendente como que as pessoas, através dele, começam também a falar. Exatamente. Eu estou aqui há 5 dias numa moradia que ficou fechada há algum tempo. E toda a minha companhia há 5 dias é uma rolinha que está chocando ali na varanda. E eu falo com ela, ela me olha, parece que ela me responde. Está tendo uma companhia tão feliz com ela, sabe? Estou descobrindo coisas de mim e dela. É muito interessante. E nunca me diagnosticaram de esquizofrênico nem de psicótico ainda. Séries, eu quero te agradecer a sua fala e dizer que eu acredito que o psicodrama online veio para ficar. Eu acho que depois dessa pandemia, nós vamos ter o que eles falam, né, do atendimento híbrido. Alguns vão querer voltar para o presencial, mas outros vão querer continuar no online. Eu acredito, sim, que veio para ficar. É isso que eu queria fazer uma pergunta para a Marisa, posso? Olha, nós estamos no finalzinho, Mariângela. Última pergunta, então. Tá. Marisa, qual a sua experiência que você está tendo e entendendo o conceito nobre do Moreno de tele, que é a distância, né? Como é que você pensa, enfim, tematiza, sonha, né, com a sua experiência, essa questão no online? É muito fácil, mais difícil, médio, você fazer esse vínculo que engendra a tele? Eu pensei, Mariângela, que iria ser mais difícil, mas eu estou me surpreendendo a cada dia e vendo que não. Porque eu já tinha alguns... Eu também concordo, por isso que eu estou te perguntando. Eu já tinha alguns... A distância. Olha que legal! Exato, e eu já tinha alguns pacientes que estavam no presencial e foram para o online, e eu já tinha essa tele, então eu poderia até pensar, eu continuei com a tele que eu já tinha no presencial no online. Mas quando surgiram novos pacientes e eu percebi que a tele estava existindo, aí eu falei, olha, então não é privilégio do presencial. Não, e é isso que eu tenho experienciado dia após dia. Muito obrigada. Muito legal, Marisa. Muito. Eu também queria só assim, colaborar, referendar, né, que, de alguma maneira, se a gente captura a intenção, né, a gente, de fato, engendra aí algo que cocria, né? E Sim. Quando tem o presencial, talvez tenha muitas outras energias que competem com o fenômeno, né? Aqui, isso eu estou falando agora, hein? Eu estou inventando agora, não tem nada escrito, eu estou aqui falando porque eu senti isso, né? Que aqui, assim, parece que a gente captura e o outro captura, é mais fácil, fica uma linha, né? Fica uma conexão que tem menos atravessamentos, embora, né? Esse é o contraponto, tem milhares. Mas eu não sei aí, eu acho que talvez é nesse dia dialógico que a gente vai brincando e criando, né, Marisa?
Obrigada, Sim. viu? Beijo. Eu que agradeço. Outro beijo para você. Pessoal, nós estamos na hora, né? Então, vamos encerrar hoje o evento. Lembrar que a Revista Brasileira de Psicodrama é a publicação oficial da Federação Brasileira de Psicodrama, que é a FEBRAP, que nós temos aqui presentes vários membros da diretoria executiva da FEBRAP, a presidente. Temos aqui pareceristas, autores interessados no psicodrama, e a satisfação de ver que nós temos aqui colegas de várias partes do Brasil. Então, nós temos Fortaleza, Brasília, Campo Grande, o Sul, lá o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e imagino que mais alguns outros lugares, mas quanto à FEBRAP, representa essa diversidade e essa abrangência, né, do nosso país. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, agradecer e parabenizar a Marisa pelo seu trabalho, seu texto, seu artigo, que foi o mais acessado e que mostra o interesse pelo trabalho online. Não percam de ler o próximo número da revista, totalmente voltado a isso, porque eu acho que realmente é algo que nós estamos criando e o psicodrama está indo na frente, né, no sentido de aprofundar, de criar, de construir novas alternativas. Então, muito obrigada a todos, e não percam, no dia 1º de maio, a apresentação de um novo fascículo da Revista Brasileira de Psicodrama. Todo primeiro sábado do mês é a apresentação dos artigos, e no terceiro sábado do mês a entrevista com o artigo mais acessado. Então, vejam, visitem o site da FEBRAP para, inclusive, apoiar o seu artigo, do seu gosto, para que ele também seja o mais acessado. Então, tchau para vocês. Tchau, muito obrigada.